Glória a Deus. Queridos, por favor, abram comigo lá em Apocalipse. Livro de Apocalipse. Eu lembro de uma vez que, acho que está um pouco alto, não? Estou sentindo bem alto, apesar de minha voz ser baixa. Eu lembro de uma vez que um pregador veio aqui, quando ele disse Apocalipse, teve alguns irmãos que disseram misericórdia. A galera teme, né? Mas relaxa, hoje ainda não é o arrebatamento. Capítulo 21, no verso 4. E quem achou declara: as minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e sobrando, porque eu sou próspero. Diz assim a palavra do Senhor: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Irmãos, Deus, Ele é um Deus de novo. Ele ama o novo. Ele ama coisas novas. Tanto é que, inicialmente, a terra era perfeita. Mas quando ela foi corrompida, após a corrupção da terra, qual é o projeto de Deus? Criar uma nova terra. O homem, ele era perfeito, mas então ele veio e se corrompeu. E qual é a proposta de Deus? Refazer o homem e transformá-lo em uma nova criatura. Deus ama o que é novo. Evangelho quer dizer boas novas. Deus gosta de trabalhar com o novo. E sabe o que é interessante? O novo, ele tem um cheiro agradável. O novo, ele é perceptível pelo cheiro, pelo olfato. Você percebe quando algo é novo, às vezes não só de olhar, mas você chega no ambiente e você percebe pelo cheiro. Você já entrou em um carro novo? Cheiro novinho. Mas o cheiro de novo, ele é inspirador. O cheiro de novo, ele é atrativo. Ele te faz querer ter cada vez mais o novo. Quem experimentou o novo de maneira alguma quer voltar para o velho, porque o novo, ele é agradável. Mas qual é o nosso problema em receber o novo? É passar pelo processo de melhora para ser capacitado ao novo. E aqui eu vou pegar uma ponga na pregação da ministra Natália. A gente gosta de fazer essas coisas. Porque para que Deus dê algo novo, a estrutura precisa estar pronta. É por isso que para experimentar o novo de Deus, nós precisamos ser novas criaturas. Deus não dá o que é novo a coisas velhas, a pessoas velhas, a estruturas velhas. Para que o novo seja valorizado, nós precisamos ser novos. Por quê? Porque da mesma forma que o odre, para recepcionar o vinho, ele precisa ser novo, nós, como novas criaturas, precisamos ser para recepcionar o novo de Deus e a novidade de vida de Deus para as nossas vidas. Quem é? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos capacita a receber o novo, a experimentar o novo e a manter o novo. O novo de Deus vai além de algo físico. O novo de Deus vai além de algo natural. O novo de Deus é uma vida nova. A palavra diz aqui o seguinte: eis que eu faço nova todas as coisas. O que é todas as coisas? São todas as coisas. É uma vida inteiramente nova. Ser uma nova criatura não é uma estrutura que foi refeita. Não é uma estrutura que foi tapada as brechas. Não é uma estrutura que ele pegou e poliu, não. Quando se trata de uma nova criatura, traz a ideia de que a velha criatura foi destruída e algo novo nasceu a partir daquilo. Nós somos novas criaturas, ou seja, as coisas velhas já passaram, elas foram aniquiladas. Mas qual é o nosso problema? É trazer o velho para o presente. Eu lembro que particularmente, pode não parecer para os irmãos, mas eu era um homem extremamente grosseiro. Eu era extremamente grosseiro. Eu não conseguia simplesmente ouvir algo e calar minha boca, não parece. Mas eu tinha isso por causa do que eu via em minha casa. E eu recebia como eu posso dizer, uma referência desse tipo de pessoa. Então eu acreditava que tinha que ser assim, eu era dessa forma. Só que em algum momento da minha vida, na minha caminhada com Deus, chegou luz. E eu comecei a entender que eu era uma nova criatura. E aquelas coisas velhas tinham que ficar lá. E eu comecei a mudar. Eu lembro de uma vez que eu estava ali eu dava aula de batismo na outra congregação, e a salinha que a gente ficava dentro lá, ela tinha um responsável, alguém que tinha a chave. Eu tinha perdido a minha naquele dia.
E eu cheguei na sala, era no horário para dar aula, as portas estavam trancadas. Eu liguei para a pessoa responsável, disse, você está por onde? Tem como eu pegar em sua mão? Não, eu estou aqui em tal lugar, eu passo aí e te dou. Tudo bem. Demorou, a pessoa não apareceu e disse, olha, está ficando tarde, a gente tem que dar aula, então vamos fazer o seguinte, a janela dá para pular, a gente pula a janela e dá aula. Então, todo mundo aceitou o desafio, as meninas também, todo mundo pulou, umas 20 pessoas, pulamos a janela e começamos a dar aula. No meio da aula, a criatura surge, saltando fogos pelas ventas. Ela abriu a porta, interrompeu a minha aula e começou a gritar. E começou a espernear, porque eu tinha pulado a janela, porque ela era responsável pela sala e aquela coisa toda, e eu ali, tá bom, certo, tá bom. Não faça mais isso. Tá certo, me perdoe, Deus abençoe. Ela bateu a porta, parecendo que ia derrubar a parede, e eu fiquei dali. Vamos continuar a aula, né, irmãos? Aí pararam e ficaram me olhando, porque tinha gente que me conhecia há mais tempo. Falou, sério? Você não vai falar nada? Eu disse, não vale a pena. Para quê? Eu não pulei a janela, não estou errado? Para que eu vou me estressar com isso? Engraçado que, pós-aula, uma das meninas chegaram para mim e disse assim, ela tinha muito essas ondas aí de visão e tudo mais, até hoje. Ela chegou para mim e disse, engraçado que quando ela entrou na sala e começou a gritar, eu vi 2 anjos passeando ao seu redor. E eu percebi que, de alguma forma, eles meio que impediam você de tomar qualquer atitude. Eu disse, amém. Da mesma forma, teve uma menina que eu discipulei que ela foi abusada quando era mais nova. E ela, de alguma forma, replicava aquilo. Ela, de alguma forma, trazia aquilo com ela. Quem olhava não percebia. Ela usava uma máscara. Eu demorei algum tempo para perceber que ela não estava na good vibes, como o pastor disse. Ela estava usando uma máscara, ela estava escondendo a sua dor. E levou-se um tempo para eu perceber. E quando eu percebi, eu confrontei. E aí ela me confessou o que tinha acontecido lá atrás. E eu comecei a trabalhar para que ela melhorasse aquilo. Mas qual é o nosso problema? O que é que nos impede de receber esse novo de Deus? É justamente isso. É você ficar preso no passado, trazendo as velhas coisas com você. Mas Deus não trabalha com o velho, Deus trabalha com o novo. Para experimentar o novo, eu tenho que me tornar novo. Me tornar novo, querido, não é uma mudança assim. Eu confessei Cristo hoje e amanhã eu já estou uma nova criatura, completamente perfeito. Sim, você é uma nova criatura, mas você entrou em um processo de mudança e transformação. Só que a palavra diz o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há uma prerrogativa, eu preciso querer. E eu preciso ouvir a voz de Deus. Não se trata apenas de algo mágico. Não se trata apenas de uma questão espiritual. A gente tem mania de espiritualizar demais as coisas. Se trata de uma questão natural, eu preciso querer. Eu preciso desejar ser diferente. Eu preciso desejar fazer o diferente. E ouvir a voz de Deus. Quando eu desejo e anseio em obedecer a Deus, e eu escolho andar em obediência a Deus, eu vou comer o melhor desta terra. Deus tem o melhor para mim, cara, porque Jesus disse que Ele veio para que eu tenha uma vida de abundância. Não foi uma vida de escassez. Uma vida abundante, mas para que eu tenha uma vida abundante, tem uma prerrogativa. Então vem o questionamento, se eu estou em Deus, por que eu não experimento as promessas de Deus? Se eu estou em Deus, por que eu não tenho uma vida próspera que a palavra me garante? Porque eu não tenho uma vida de cura que a palavra me garante? Cadê as bênçãos de Abraão que deveriam me perseguir? Deixa eu lhe dizer, da mesma forma que para você pegar um ônibus, você precisa estar no ponto, você precisa estar posicionado quando a bênção passar. Se você não estiver posicionado, você não vai experimentar o que Deus tem para você. Porque é como se Deus estivesse o tempo inteiro passando por você coisas novas. Só que se você não tiver novo, você não vai experimentar a coisa nova. Sabe, Deus, Ele não procura trabalhar com os perfeitos. Até porque ninguém aqui é perfeito. Deus não procura trabalhar com os melhores. Engraçado disso é que Jesus procurou os piores para segui-lo. Mas por que Ele procurou os piores? Porque Ele enxergou naqueles homens um potencial. E Ele disse, vocês vão me seguir. Eu imagino que a perspectiva de Cristo a respeito daqueles discípulos era a seguinte, hoje eles podem não prestar para nada. Mas com certeza, caminhando comigo, eu vou influenciá-los, eu vou moldá-los e eu vou treiná-los a tal ponto de que eles estarão aptos para ser os meus apóstolos. Então Jesus olhou para aqueles homens, Ele enxergou o futuro. Deus olha para mim, Ele não enxerga eu hoje, Ele me enxerga pronto. E é por Ele me enxergar pronto que Deus trabalha em mim. E Deus opera em 3 esferas, por mim, em mim e através de mim. E da mesma forma, Deus Ele quer trabalhar através de vocês, de todos nós. Mas qual é o problema? Eu estou aprisionado ao passado.
Se eu não entender que eu preciso largar a dor e seguir em frente, é como se Deus tocasse uma música e eu tenho que dançar o que Ele tocar. Não se trata do meu ritmo, não se trata do meu tom, é Ele. Se quiserdes e me ouvirdes. Não é na força do seu braço, porque às vezes a gente faz bobagem, a gente cai nessa armadilha e depois o que é que a gente diz? Poxa, ninguém me disse, poxa, ninguém me falou. Não, a culpa é de Deus. Não, pior ainda, é o diabo. Só que às vezes, deixa eu te falar, o diabo não tem culpa de nada, a culpa é sua. Porque você tomou atitudes no achismo sem consultar a voz de Deus. E aí depois que fez bobagem, que fez merda, qual é a nossa atitude? Foi o diabo. Ou então você, se for com o irmão, você vai dizer, o irmão tem pecado. Porque se for com você não vai dizer isso. Né? Mas foi o irmão tem pecado. Então, deve ter sido isso. Mas, queridos, às vezes não se trata de pecado no diabo. É apenas a nossa inteligência natural falhando. Se você perceber que o negócio está ruim, por que você continua? Sabe, é como se Deus ele quisesse nos mostrar de 4 formas como a gente entrar na mudança. A primeira forma é por revelação. Deus chega para Abraão e chama ele para um processo de mudança. Deus se revela a Abraão e diz o seguinte: larga a sua terra e a sua parentela e me segue para a terra que eu ainda vou te revelar. Então, por um processo de revelação, Abraão ele começa a caminhar pela mudança. Por outra forma, é como se Deus ele se manifestasse através do seu poder. Isaías, ele começa o livro falando, ai de vós, ele começa com o discurso de João Batista. Ai de vós, pecadores. Ai de vós, prostitutos. Ai de vós, adúlteros. Mas em algum momento, Isaías ele tem um encontro com Deus. E quando ele vê Deus, ele muda o discurso para ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então perceba que quando ele encontrou a Deus, ele deixou de olhar o exterior, ele passou a olhar o interior. Porque quando nós nos encontramos com Deus, é isso que acontece. Nós começamos a olhar para dentro e perceber as nossas mazelas. E as nossas mazelas é que precisam ser examinadas e transformadas. Não é a do nosso irmão. Eu preciso examinar a mim mesmo, e não o próximo. Não é isso que a palavra me ensina. Eu preciso examinar a minha vida e perceber onde é que está errado. Porque se eu analisei, não tem nada de errado, eu não estou quebrando princípios, o que é que me falta? Consertar a inteligência natural. Você com certeza está administrando muito errado aquilo que Deus colocou para você. Mas também tem a inteligência espiritual. Como é que funciona? Por discernimento. Às vezes não se trata de uma revelação, às vezes Deus não aparece de forma sobrenatural. Às vezes também não se trata da nossa inteligência natural, é apenas um discernimento no interior. Não, eu estou sentindo no meu espírito que esse caminho que eu estou seguindo aqui não é legal. Eu estou sentindo no meu espírito que essas decisões que eu preciso tomar não estão equivocadas, não é por aqui. Então o que é que a gente faz? Eu quero tanto isso que eu acabo pensando que aquela intuição no espírito é o diabo. Não, isso é coisa do diabo, está repreendido, eu vou continuar aqui. E você continua com aquela percepção, não faça, não faça, não faça. E como é que você faz? Eu vou fazer, porque isso é coisa do diabo. É quando faz dar errado, foi o diabo também. Eu preciso decidir onde é que o diabo está agindo, exatamente. A gente precisa começar a assumir responsabilidades e entender que nem tudo é o diabo, que nem tudo é o irmão. Às vezes somos só nós mesmos, que somos egoístas, querendo agir de forma natural, achando que nós temos poder. Cara, nós somos dependentes de Deus. E se não for por Ele, a gente não consegue nada. Eu não vou conseguir mudar para o novo tempo se eu não decidir ser mudado pelo Espírito. Porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita em vocês e em mim, nós seremos transformados de glória em glória, sendo moldado em nós o caráter de Cristo. Mas isso não vai acontecer se eu não decidir, eu preciso querer. Se quiserdes e me ouvirdes, eu preciso desejar ouvir a voz de Deus. Comereis o melhor desta terra. Se não for por esse caminho, não adianta. Eu preciso entender que o que passou, passou. Mas às vezes, para que a gente mude a nossa rota, é preciso um grito. É preciso um susto. Isso me lembra de Elias. Elias, isso é contado lá em 1 Reis 19. É engraçado essa história porque quando eu paro para analisar todo o contexto da vida de Elias, Deus usou tanto o cara de forma tão monstruosa que ele desafiou vários profetas, fez gozação da cara de todo mundo, ele sozinho, orou, fez cair fogo do céu, ele correu mais rápido que os cavalos de Faraó, o que é algo totalmente sobrenatural.
Elias foi usado de forma poderosa, desafiou Jezabel, mas quando ele ouviu uma mensagem negativa, olha, a irmã Geza disse aí que vai te matar. Ela disse que vai lhe pegar, vai cortar sua cabeça, que você está tirando muita onda. Elias disse, peraí, deixa eu me esconder. Eu fico pensando, o cara que foi, ele não podia orar de novo e cair fogo para matar Jezabel? O cara que orou fez cair fogo, o cara que foi usado de forma tão sobrenatural, de repente, uma mensagem negativa fez ele se esconder e paralisar. E eu fiquei assim pensando, será que aquela circunstância invalidou tudo que Deus fez lá atrás? Será que a circunstância que você está passando hoje invalidou tudo que Deus já fez na sua vida? Se Deus foi poderoso, mas tão poderoso para te trazer até aqui hoje, será que Ele não é poderoso para continuar te mantendo? Onde é que está Deus na sua vida? Apenas em situações específicas? Na sua Bíblia aberta lá na sua casa, na estante, no rack? Onde é que está Deus? Nos louvores que você coloca para tocar? E aqui é interessante, porque quando Elias se escondeu, a palavra de Deus veio até ele e disse, Elias, o que você está fazendo aí? E ele diz, olha, é o seguinte, o povo de Israel, ele se corrompeu e tudo mais, está todo mundo ali, todo mundo morreu, só sobrou eu, e estão querendo me matar também, então é melhor me esconder. Fico pensando que Deus olhou assim, só sobrou você, desde quando? Mas tudo bem. E Deus se calou. O interessante é que veio depois. A palavra diz que veio um vento. O vento era tão forte que quebrou as pedras, mas Deus não estava no vento. A palavra diz que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Onde é que Deus estava? Na voz mansa e suave. E quando Elias ouviu a voz mansa e suave de Deus, ele saiu. E Deus perguntou novamente, Elias, o que fazes aqui? E ele começou a mesma ladainha. E aí, engraçado é que Deus, ele disse o seguinte para Elias, lá em 1 Reis 19:15, vai e volta pelo teu caminho. Sabe, a gente está seguindo uma rota e às vezes é necessário que coisas aconteçam para que a gente entenda que aquele caminho não é o meu caminho. Então Deus intervém e diz, ei, vai e volta, a missão ainda não acabou, o que eu tenho com você ainda não acabou, o propósito não morreu, então não para, não continua, você precisa retroceder. Por quê? Porque por muitas vezes o nosso caminho, que parece um caminho de escape, é um caminho de covardia. E Deus não se agrada nos covardes. O que Deus quer é que a gente mantenha a confiança e a fé nele a tal ponto de chegar como aqueles homens e dizer assim, ó, eu creio que Deus pode me livrar da fornalha, mas ainda que Ele não o faça, Ele continua sendo Deus. É essa a minha fé, é essa a posição que eu preciso manter. Crer até aqui. Crer como Abraão e dizer, até das cinzas Ele pode fazer nascer o meu filho novamente. Eu preciso manter a minha posição, de manter minha posição em fé e confiança em Deus, porque disso Ele se agrada. Mas quando ele dá o comando a Elias para que ele volte pelo seu caminho, eu parei e pensei assim, mas de alguma forma não seria um retrocesso, sabe? Mas na verdade não. Deus, ele nunca vai nos mandar retroceder, Ele sempre vai nos mandar seguir em frente. Só que se você caminhou por uma rota equivocada dele, você vai ter que retroceder daquela rota para que você não caia no abismo. Você vai ter que retroceder daquele caminho para que você não caia no abismo. O que parece para você bom, Deus que está de lá de cima, olhando lá na frente, Ele está vendo que é pior para você. Então Ele vai fazer o seguinte, ó, volta. Volta pelo teu caminho. Para quê? Para cumprir a missão, para cumprir o propósito. Porque eis que eu vos faço coisas novas. E para uma vida nova, um caminho novo. Eu não vou conseguir experimentar o novo no velho caminho. Eu preciso ter esse discernimento. E aí é que entra a inteligência espiritual. Eu consultar o Espírito de Deus e entender por onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. Mas entenda, a circunstância pode parecer a pior possível. Isso não invalida o poder de Deus. Isso não invalida quem Ele é e muito menos quem você é nele. Você é filho de Deus. Você é Deus entre os homens. Porque se sois filhos de Deus, sois deuses. Nós somos Jesus nessa terra. Temos todo o poder e autoridade que Ele exerceu nessa terra. Então por que eu vou temer a uma mensagem negativa e me esconder na caverna, esperando que as coisas simplesmente aconteçam, sem eu fazer nada? Se eu não começar a agir, as coisas não vão acontecer. Deus não vai fazer nada sozinho. Deus espera que eu tome uma ação, para que Ele tome uma reação. Amém? Vocês estão aí? Em João 13:34,
João 13, 34, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Deus, como eu disse, é um Deus de coisas novas. E não só a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, como dentro do Novo Testamento tem um novo mandamento. Perceba que amar ao próximo na lei é amar ao próximo como a ti mesmo. Na graça é amar o próximo como Cristo vos ama. O nível é outro. E Deus, Ele está o tempo inteiro, a palavra de Deus, se você analisar, está o tempo inteiro te empurrando para experimentar o novo e para viver uma mudança. Agora é engraçado, porque Deus, Ele é um Deus imutável, mas Ele trabalha com mudanças. Deus não muda. Mas por que Ele não muda? Primeiro, Ele não pode piorar, porque Ele é luz, Ele não se contamina com as trevas. E Ele não pode melhorar, porque Ele é perfeito, então Ele não muda, Ele não tem para onde ir. Mas nós mudamos. É a lei da causa e o efeito. O efeito, ele não é maior que a causa. Deus causa, nós efeito. Então nós estamos em constante mudança. A questão é, para onde estamos apontando? Para onde nós estamos nos dirigindo em direção a esse caminho e a esse processo de transformação? Se eu não tiver isso claro no meu espírito, cara, eu em algum momento vou tropeçar, eu vou cair. Mas o problema não está nem em cair. O problema está em o que eu vou fazer com isso. Cair, chorar, choramingar e sofrer, ou me levantar e continuar em frente. Sabe, Elias, antes de ele entrar no deserto, antes de ele entrar na caverna, ele caminhou pelo deserto. E a palavra diz que ele foi acordado por um anjo. O anjo olhou e disse: olha, pão e água, come e bebe. Então eu fiquei pensando, no deserto ele foi suprido. Deus não mandou ele ir por aquele caminho. Ele estava fugindo. Mas ainda assim Deus o supriu. Ainda assim Deus o manteve. Sabe, Deus não abandona ninguém, cara. Por mais que você fuja do propósito, por mais que você dê uma de Jonas e vá pela direção oposta, Deus não abandona ninguém. O tempo inteiro Ele está te mantendo, te protegendo, te guardando. Mas por que as coisas não estão dando certo? Deus é misericordioso, Ele está me protegendo, me guardando e me mantendo. Mas as coisas estão dando errado porque o caminho que eu estou seguindo é o caminho errado. Então eu preciso buscar em Deus o lugar certo. Deus é um Deus do novo e Ele quer para nós novidade de vida. E como eu disse, a palavra ela vem nos guiando o tempo inteiro e melhora. Por exemplo, Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Existe uma fé nova. Porque para todos foi dada uma medida de fé, e a fé que eu tenho hoje, amanhã pode não ser a mesma. Eu posso ter melhorado. A fé, ela é multiplicada. A fé, ela é somada. A fé de hoje é a fé para hoje. Mas se eu exercê-la, amanhã eu posso ter um outro nível de fé. É de fé em fé. Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Naquilo que eu faço, eu posso brilhar hoje. Mas naquilo que eu faço amanhã, eu devo brilhar ainda mais. Porque a nossa vida é uma vida feita de continuidade e desenvolvimento. Deus, Ele é um Deus de continuidade. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós não podemos parar. Porque Ele espera de nós também continuidade. Aquilo que começou em nós tem que continuar. Tem que avançar. Brilhando e brilhando até ser dia perfeito. E as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito de Deus. Então perceba, a palavra está sempre apontando para uma evolução. Deus, Ele não trabalha com quem deseja ficar estático. A palavra, ela não é estática. O Evangelho, ele não é inerte. É um Evangelho de movimento. E Deus espera que nós estejamos em movimento contínuo, para que Ele continue também se movendo por nós, em nós e através de nós. O que eu não posso é desejar e orar e clamar a Deus para que Ele faça, se eu não faço. Eu preciso assumir o meu lado nessa história. Eu preciso me posicionar corretamente nessa história. Porque a palavra, quando diz lá em Romanos que o Espírito de Deus ele nos ajudará em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra ajudar é um palavrão, sunante labanomai, significa que ele vai carregar o outro lado do peso. É você carregando um lado e ele do outro. Não é você jogando o peso em cima de Deus, nem ele deixando você carregar sozinho. É um trabalho duplo. Você pega de um lado e ele pega do outro. Se você não faz sua parte, fica difícil Deus fazer a dele. Eu preciso me mover. Eu preciso caminhar. Amém? Aleluia. Sabe, eu acreditava por muito tempo
que é uma situação meio ignorante, eu sei, mas eu acreditava nisso há muito tempo, que eu não podia ir além de onde o meu pai foi. Eu achava que isso seria desonroso. Eu não podia avançar além de onde ele foi. Só que, por mais ignorante que isso pareça, eu conheço pessoas que pensam dessa forma. Elas acreditam que elas não podem ir além. Não, se meu pai não teve, quem sou eu para ter? Não, se meu pai só teve carro com 30 anos, por que eu vou querer ter antes? Sabe por quê? Se minha mãe não estudou, por que eu vou ter que estudar? Se minha mãe não se formou, por que eu tenho que me formar? Se não houve um segundo grau na minha família, por que eu tenho que ser? E eu conheço pessoas que têm esse pensamento medíocre, mas entenda, Deus está dizendo para você hoje que eis que vos faço nova todas as coisas. É uma novidade de vida. Nós precisamos hoje não repetir a vida ruim, as coisas ruins, mas nós precisamos ser a mudança e a novidade desse tempo. É isso que Ele espera de nós. Que nós não apenas experimentemos o novo, mas nós sejamos a novidade. Porque quando as pessoas olham para nós, elas têm que olhar assim e ficar surpresos, sim, com aquilo que temos, com aquilo que somos, e como Deus age em nossa vida, como Ele trabalha em nossa vida. Mas o problema ainda está em nós, em nosso coração, porque se a nossa mentalidade não muda, lá em Romanos 12 diz que nós precisamos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Se o nosso entendimento não mudar, nós não vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque até a vontade de Deus é feita em partes, em processo. Qual nível da vontade de Deus você está experimentando? A boa, agradável ou a perfeita? Eu preciso ter isso muito claro, cara. Porque não é apenas... Parece às vezes que a gente está falando aqui, nós somos filhos de Deus, e parece apenas um jargão. É uma identidade, brother. Nós somos filhos de Deus. Sabe, se você chegar assim, e seu pai fosse juiz, com que orgulho você diria, eu sou filho de fulano de tal? Se seu pai fosse o presidente, independente de quem ele seja, como você se colocaria, se posicionaria em dizer, eu sou filho do presidente? Pense nisso. Sabe, quando falamos que somos filhos de Deus, estamos falando de alguém grandioso. Não é apenas um ensino básico da fé. Não, é quem nós somos de fato. E se nós somos filhos de Deus, nós iremos usufruir de tudo aquilo que Ele está disponibilizando para nós. Se a palavra diz que a cura é disponível para mim, eu vou usufruir disso. Se a palavra diz que há riquezas para eu usufruir, eu vou experimentar disso. E eu tenho que buscar por isso. Não é apenas esperar que as coisas aconteçam, eu tenho que buscar. Porque o reino é tomado pela força. Não é pela sua oração, não é pelo seu descanso, é pela força. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Mas a palavra descanso se fala em admirar. É Ele parar e pensar, nossa, que trabalho maravilhoso. Sabe? E hoje Ele para e admira, nossa, quanta coisa eu disponibilizei, que trabalho maravilhoso. Pena que muitos dos meus filhos não entenderam isso ainda. Pena que muitos dos meus filhos não estão experimentando disso ainda. A gente tem que parar com essa ideia de que por mais que a gente pregue aqui, parece que não entra na cabeça de muita gente. A gente tem que parar com essa ideia de achar bonitinho falar de não religiosidade, falar de que nós temos autoridade, falar de fé. Isso não é apenas bonitinho, isso é a nossa verdade de vida. E se eu não assumir isso como verdade absoluta, eu não vou experimentar. E o que é que vai acontecer? Você vai enxergar uns experimentando e você vai ficar de fora e vai pensar, isso não é verdade para você. Porque você não assumiu como verdade. Mas a partir do momento que eu entender que essa é a verdade de Deus para a minha vida, eu vou experimentar. E quando você experimentar, você vai poder dizer, é verdade, Deus é bom. E a minha vida se fez nova, de fato, eu experimentei. Porque tem gente que tem dificuldade de falar de Deus, porque não experimentou dele. Porque tem gente que tem dificuldade de falar das bênçãos de Deus, porque não experimentou delas. E por que não experimentou? Essa é a questão. Onde é que está o problema? Onde é que está o erro? O que é que está faltando para experimentar disso? Você só vai falar com convicção daquilo que for de fato verdade para você. Albert Einstein disse, se você não consegue explicar algo de alto e bom tom, é porque você não entendeu ainda. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não são letras. Ela é viva e eficaz.
mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é viva e eficaz. Ela separa o que é alma e o que é espírito. Ela é viva e ela é eficaz. Não tem como a palavra de Deus não borbulhar aí dentro, não fazer um efeito, uma transformação dentro de você. Mas por que não faz? Porque lá em Tiago disse, precisamos ter um coração manso e humilde para receber a palavra com mansidão. Mas se eu sentar aí para ouvir a palavra de Deus, esperando ouvir apenas aquilo que eu quero, e quando eu vejo que a palavra que está fluindo não é aquilo que eu queria ouvir, eu me fecho. E aí eu não recebo. E se eu não recebo, não há transformação. E se não há transformação, não há renovo. Se não há renovo, não vou experimentar novidade de vida. E aí eu penso, por que acontece com todo mundo e não comigo? Há algo de errado aí. Isaías 1:19 diz o seguinte: e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusarmos e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quem está falando isso não sou eu, está escrito na palavra de Deus. Contudo, se recusarmos e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Agora, o interessante é que em Efésios 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Agora perceba, se quiserdes e ouvirdes, ok, eu tenho que desejar, eu tenho que pedir, eu tenho que ouvir e obedecer a voz de Deus. Só que em Efésios diz o seguinte: Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, antes mesmo de você pedir ou pensar, Deus já está trabalhando para te dar. Só que muitas vezes não chega até você porque você não pediu e nem pensou. Parece uma contradição, parece contraditório, né? Mas não é não. Porque Ele quer ouvir de você. Deus precisa ouvir de você. O que é que você deseja? A palavra diz, Jesus ele disse que qualquer coisa que você pedir em nome dEle, o Senhor vai te dar. Até as coisas mais fúteis. Se vai te fazer bem, Ele vai te dar. Porque Deus ele tem prazer em te ver feliz. Ele só não tem prazer em te ver numa pseudo-felicidade fora do propósito. Mas se você está no propósito, Ele tem prazer em te fazer feliz. Portanto, que aquilo não te tire do propósito. Vamos mais. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Cara, eu estava olhando essa passagem e me veio uma perspectiva sobre ela. Luz, aqui ele fala que eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Luz, ela dá a ideia de revelação, de entendimento. E a palavra diz que Deus está fazendo algo novo dentro do nosso nível de revelação. Ou seja, se eu não posso receber algo de Deus, do qual eu não estou capacitado para manter, Ele só vai me dar dentro do meu nível de revelação. Qual é o seu nível de revelação a respeito de Deus? Eu preciso avançar no meu nível de revelação a respeito de quem Ele é e de quem eu sou nele. Porque quando Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que é que estão dizendo por aí quem eu sou? Cada um deu sua opinião. Pedro chega e diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E ele responde: não foi nem carne nem sangue que te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Perceba que quando Pedro reconheceu quem Cristo era, Cristo deu a Pedro uma identidade. Para que eu entenda quem eu sou, eu preciso compreender quem Deus é. Se eu não compreender quem Ele é, o que Ele está fazendo em mim, eu não vou entender quem eu sou nele. Logo depois ele diz que Deus ele cria caminhos sobre o deserto e com os seus rios ele enche o ermo. Sabe o que eu entendi? Que Jesus ele é o caminho. E Deus ele cria caminhos sobre o deserto. E ele enche o ermo, é um lugar semelhante a um deserto, um lugar solitário, desabitado. E ele enche o ermo com os seus rios. E rios, eu poderia dizer que é o Espírito Santo. Ou seja, em meio ao deserto há um caminho para eu seguir. Mas no ermo e na solidão do meu ser, o Espírito Santo vem para preencher. Aleluia! Ele vem para encher e para inundar o meu ser. A todo lugar de solidão, todo lugar de vazio que há dentro de mim, Deus envia o teu Espírito para quê? Para preencher. E aquela solidão, aquela sensação, já não existe mais. É aquela solidão que eu tinha, aquela depressão, se foi. Sabe, eu era uma pessoa assim, eu me sentia muito solitário. Não era nem solitude, era solidão mesmo. Eu me sentia muito solitário e por muitas vezes eu desejei a morte. Por muitas vezes.
E eu não, ainda que não tenha ido ao médico e diagnosticado e tudo mais, mas eu posso dizer com toda convicção que eu estava caminhando por um processo de depressão. E todos os dias eu faltava aula, eu queria ficar dentro de casa, no quarto. E todos os dias antes de dormir, meu desejo era, eu sempre chorava e pedia a Deus para que tirasse minha vida. E eu me sentia dessa forma. Era uma dor que não dá para explicar. Motivos? Talvez eu tivesse, talvez não. Talvez era só falta de Deus mesmo. Mas uma coisa é certa, quando eu comecei a caminhar com Cristo, aquele vazio começou a ser preenchido. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, aquela dor começou a ir embora. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, toda aquela solidão se transformou em amor e compaixão. E aquela pessoa que não queria estar entre as pessoas começou a amar as pessoas. E aquela pessoa que queria estar o tempo todo em casa começou a desejar estar entre os irmãos. Aquela pessoa que conhecia a dor começou a desejar a abraçar os irmãos, a cuidar de vidas. Por quê? Porque ele chegou na minha vida, e ainda que eu não entendesse essa convicção, essa revelação, ele começou a fazer nova todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. E ele começou a encher a tal ponto de transbordar, e as pessoas começaram a perceber a mudança, e as pessoas começaram a compreender que havia algo diferente, e começaram a desejar isso. E quem me vê não tem como pensar que eu sentia dor e pedindo a morte, porque hoje o que eu quero é apenas orar por vidas. Aleluia! É isso que Deus faz. Ele não pega uma pessoa pronta e coloca aqui. Ele pega a pessoa mais no chão que ele encontrar e diz, é dessa aqui que eu vou atuar. Ele pega aquela pessoa que está ali no ralé e diz assim, olha, eu quero esse aqui. Por quê? A palavra diz que ele escolhe as coisas loucas. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe os pequenos para confundir os gigantes. Deus trabalha nessa matemática. Deus trabalha nessa linha, uma linha incompreensível para você e para mim. Mas é dessa forma que Ele gosta de trabalhar. Aí você para e pensa, meu Deus, essas pessoas que estão aí pregando uma vida inteira de rendição, Senhor. Nasceram no Evangelho, cresceram, já nasceu orando em línguas, meu Pai. Meu Deus do céu. Meu irmão, se a gente começar aqui, ao invés de falar da palavra de Deus, falar da nossa vida, a igreja esvazia. Porque você vai pensar assim, esse povo não é crente, não. Você não vai nem entender que foi coisa da antiga... Não, esse povo aí, não é tudo isso que eu pensei, não. Sabe o que é engraçado? Minha esposa, quando chegou no Evangelho, ela depois veio me dizer isso, que ela pensava que todo mundo era anjo. Que todo mundo era um pedacinho do céu. Que na igreja não tinha ninguém que brigava, ninguém que discutia, que não tinha problema. A gente é anjo. É verdade. Os pastores são anjos da igreja. Aleluia. Mas não é bem isso. A realidade é outra. Na igreja tem seres humanos. Pessoas falhas, pessoas que caem, que se levantam, pessoas que brigam, mas pessoas que estão desejosas e convictas a mudar. Pessoas que entendem as suas debilidades e as suas fraquezas e compreendem que sem Deus não tem transformação, que sem Deus não tem vida. É por isso que estamos aqui. Não é porque apenas nos amamos. Talvez eu não te ame. Só em Cristo. Talvez eu não seja seu amigo. Mas de uma coisa é certa, pelo propósito, nós caminhamos juntos. Pelo propósito, vale a pena superar a dor um do outro. Vale a pena superar a debilidade do outro. Se ajudar e juntos alcançar aquilo que é perfeito. Pelo propósito, está tudo valendo. Amém? Entenda uma coisa. As folhas secas caem para que novas folhas possam nascer. Se as folhas secas não caírem, folhas novas não vão nascer. E lá em Cânticos, no 2:11 diz, olha e vê o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. Você precisa ter essa palavra no seu coração e confessada e professada na sua boca. A chuva, o inverno, ele passou. A chuva cessou e agora é primavera. É tempo de novas folhas, é tempo de um recomeço, é tempo de um novo ciclo. Mas não se entra com uma mudança, em um processo de mudança, em uma transformação de vida, utilizando as ferramentas antigas. Se eu estou entrando em um novo ciclo, eu preciso adquirir as ferramentas corretas. Sabe o que é interessante? É que Jesus, ou melhor, um pescador, se eu fosse pescar, eu pescaria com uma vara, com um anzol.
Eu não pescaria de rede, eu não sou um pescador. Mas Jesus, ele chegou até os discípulos e eles estavam pescando de rede, porque, óbvio, são experientes. Eles eram pescadores. Mas a ferramenta que eles utilizaram não era apenas uma ferramenta necessária. Era uma ferramenta inteligente. Porque se eles fossem pescar com a vara, com o anzol, eles pescariam um a um. Um processo cansativo. Mas eles estavam pescando com a rede. Ou seja, eles tinham uma mentalidade de grandeza. Se eu utilizar rede, eu pesco muito mais. Óbvio. Então eles utilizavam a rede para pescar. Eu imagino que Jesus olhou e disse assim, e ele deve ter pensado, essas pessoas com essa mentalidade de grandeza, pescando com redes, são essas pessoas que eu quero. Porque quando elas começarem a caminhar comigo e entenderem que serão pescadores de homens, eles vão pescar na mesma intensidade. Observe, quando nós somos excelentes naquilo que fazemos, quando nós somos intensos naquilo que fazemos, sem Deus, quando estaremos em Deus, aquilo é apenas multiplicado, e a excelência é outra. Se eu tenho agora as minhas ações, as minhas ferramentas trabalhando para o propósito, cara, aquilo que eu fazia com perfeição, eu vou fazer ainda maior. Porque agora não é apenas a minha sabedoria e a minha habilidade, há uma unção sobre mim, me capacitando para isso. Em Deus tudo é melhor, tudo é perfeito. Se você trabalha com arte, acredite, com a unção, será muito melhor. Se você trabalha com construção, com a unção, será muito melhor. Aquilo que eu faço debaixo da unção nem se compara com aquilo que eu faço sem a unção. Eu preciso entender isso. Eu preciso utilizar a ferramenta certa para o tempo certo. O inverno se foi, chegou a primavera. As vestes mudam, o comportamento muda. E qual vai ser a minha atitude de agora em diante? Fiquem de pé no nome de Jesus. Levante suas mãos. Vamos orar. Eu quero que você ore agora, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus uma clareza para entender onde você está. Sabe, se faça essa pergunta agora, a mesma pergunta que Deus ele fez para Elias. O que fazes aqui? O que está fazendo aí, nesse exato lugar onde você se encontra? Você está no caminho certo ou você está apenas se escondendo da verdade? Você está no caminho certo ou você está apenas fugindo da realidade? Pai, no nome de Jesus, aqui está o seu povo. Senhor, eu creio no nome de Jesus, meu Pai, que estamos entrando em um novo ciclo. Esse ano ainda não acabou. Esse ano ainda não acabou e todos os projetos e planos que traçamos no início dele, meu Pai, ainda estão aqui, prontos para serem realizados. E cremos que debaixo da tua unção e debaixo do teu poder podemos grandes coisas. Estamos entrando em um novo ciclo, meu Pai. As folhas secas estão caindo para que novas folhas possam nascer. É tempo de mudança e transformação. E nós queremos hoje experimentar dessa transformação para sermos transformadores, para sermos agentes de transformação. Nós não queremos apenas, meu Pai, experimentar do novo, mas queremos ser a novidade para este mundo. Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo. Nós queremos manifestar o seu novo, a sua glória, o seu poder para esse mundo. Então, no nome de Jesus, eu declaro que aqui estão pessoas que temos o coração, meu Pai, disposto, corações dependentes ao Senhor, pessoas que estão dispostas a querer, não apenas a isso, mas a obedecer a sua vontade, para obedecer as suas direções, obedecer os seus comandos, meu Pai. Eu declaro que aqui estão homens e mulheres com corações obedientes, pessoas que entendem que precisamos ser direcionados pelo Teu Espírito, pessoas que entendem que a dor, ela não é o fim, que o deserto, ele não é o fim, que assim como para Cristo iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O deserto foi apenas o início de um estrondo. E hoje eu creio que se estamos passando pelo deserto, esse deserto é apenas o início de uma grande obra de Deus. É apenas o início de um grande trabalho de Deus em nossas vidas. No nome de Jesus. Deus abençoe.